Então, entramos. Olá! Já tem pessoas entrando. Boa tarde. Deixa eu encaixar aqui. Boa tarde, eu sou a Ana Carolina. A Zaira entrou. Zaira, agora eu preciso que você mande a solicitação, tá? Vamos lá, a Zaira já tá entrando. Daqui a pouquinho a gente inicia. Olá, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Tá, eu vou aqui. Já tem algumas pessoas, que Já, legal. olha só que coisa boa! A gente se preocupa Aham, com super ninguém, né, feliz. Zaira? Aham. A gente ainda Primeira pensa, live, mesmo que primeira tenha uma única experiência. pessoa, que a gente vai Sim, dar sim, tudo já de tá bons, né? valendo. Sim, já tá valendo, né? Uma única pessoa já é Sim, muito para nosso início de trabalho, né? Para esse momento, para está sendo muito especial para nós duas, assim. sim, porque querendo ou não, a gente toca pessoas, né? Então não importa se são uma, 10, 100, Sim, 1000, a gente sim, toca cada uma das sim. pessoas. Eu vou Com abrir aqui, certeza. eu vou abrir aqui no tablet também, porque aqui no Certo, celular eu não estou conseguindo ver os comentários, né? Eu certo. fiz a gambiarra Eu vi que aqui. algumas. Eu tô conseguindo ver somente as pessoas que estão entrando, né? A Simone, Psicofatos, Surfboard, algumas pessoas já entraram. Ai, que bom. Você, Legal, obrigada. bom, qualquer coisa você Oi? vai lendo os comentários, né? Sim, sim. A Bel também entrou, a Bel TO. Obrigada, meninas. Jane. Isso. Somos muito gratas pelo apoio de todos. Sim, olha só, nem deu 18 horas ainda, vocês já estão Nem deu conosco. 18 horas ainda. Sim, sim. Isso. Então, acho que a gente, né, pode iniciar nos apresentando. Então, boa Sim, tarde sim. a todos e a todas que tiraram esse momento, né, num domingo, para estar aqui com a gente. Eu sou a Ana Carolina e E boa tarde também. Estamos muito emocionadas, gratas, né, pela presença de todos que estão aqui conosco para esse momento tão especial. Eu sou Zaira e eu terapeuta ocupacional, eu trabalho na oncologia. Atualmente trabalho na oncologia em cuidados paliativos, mas já passei pela psiquiatria e nesses anos atuando enquanto PO, eu tive muitas oportunidades de fazer algumas trocas com a Ana Carol sobre os aspectos da sexualidade, né? Porque trabalhando, atuando com orientação das atividades de vida diária, com o fazer humano, a sexualidade surgia muito e às vezes eu me pegava como lidar com isso, como encaminhar, né? Então estava sempre fazendo essa troca e aos pouquinhos buscando e estudando junto com a Carol e também buscando outros recursos, eu comecei a me sentir mais à vontade para trabalhar com o tema, para abordar o tema durante uma orientação para o pós-alto hospitalar, ou durante mesmo um período de internação desses pacientes lá na oncologia, em cuidados paliativos, porque sim, mesmo né, em cuidados paliativos, porque as pessoas têm uma leitura mais um pouco enganosa do que são os cuidados paliativos em si, né? Então, acreditam que é para puramente final de vida, e sendo final de vida, como vai se pensar em sexualidade, né? E não, cuidados paliativos é para promoção de qualidade de vida, controle de sintomas. E pensando em qualidade de vida, a gente pensa em sexualidade também, né? eu acho que a gente pode inicialmente, como a gente, né, tá no iniciozinho da live, foi muito legal você já fazer essa introdução, né?
Mas para situar, então, as pessoas do objetivo da live de hoje, né? Essa é a nossa primeira live, né? Desde que nós iniciamos esse projeto Sim. do Instagram. É um primeiro momento. Estávamos ensaiando para essa live já há algum tempo, né? Ensaiando, criando um pouco de coragem também, né? É um projeto que está completando 2 meses e meio. Né? Então, é um projeto novo no Instagram. Nós estamos perto, né, da marca de ter 1.000 seguidores. Então, nós resolvemos abrir esse espaço ao vivo, porque até então a gente está mais nas postagens, no feed, nos stories. Então, abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho desse caminho. O que é realmente esse projeto do TO Sexualidade? Que história é essa que está por trás, que culminou nesse projeto? Como é que foi as nossas histórias dentro da TO abordando a sexualidade? Por que desse projeto? O que a gente almeja com ele? E já falar, então, dessa abordagem da sexualidade pelos profissionais da saúde. Então, agora sim que a gente já situou, né, as pessoas que estão conosco dos nossos objetivos, fiquem à vontade para fazer perguntas. Né? A gente tem uma noção de alguns tópicos que a gente quer abordar com vocês, mas é que a gente quer sentir o que vocês gostariam de saber, e conforme vocês forem comentando ou perguntando, a gente vai dando andamento nos assuntos. Né? Então, agora, se você quiser, acho que você já citou um pouquinho da tua história, né? Mas se quiser falar mais um pouquinho de como é que a sexualidade entrou na sua vida profissional, sabe que, pelo menos eu, e acho que muitas pessoas, durante a graduação, né, não teve contato com esse conteúdo, ou teve, se foi, às vezes, uma matéria ou outra, mas a gente não costuma ver sequer uma disciplina, né, que fale sobre sexualidade, saúde sexual, educação em sexualidade. E então, né, situa a gente como é que surgiu essa questão da sexualidade na tua abordagem como TO. Bem, bem como você trouxe mesmo, né? Na graduação, acho que nenhuma formação, até hoje, né? A gente vem observando que está acontecendo muitas mudanças, né? Ainda bem. As pessoas estão olhando um pouco mais para essa questão da sexualidade, mesmo que ainda de forma um pouco tímida, dentro da área da saúde, dentro da área acadêmica. Então, assim, já na graduação, eu já me fazia essa pergunta quando me deparava com pacientes adultos, né, com TCE, com traumatismo crânioencefálico, ou com AVC, e que surgia esse tema, e naquele momento eu não tinha um retorno como eu gostaria de ter quando eu levava essa dúvida, né, para a realidade acadêmica ali. Até porque não era muito falado, os textos que tinham na época eram muito pouco, estava mais voltado, eu lembro até na época que eu olhei um livro, eu não lembro agora a referência bibliográfica, mas estava voltado somente à questão de posicionamento, né? O posicionamento para conforto, para as possíveis possibilidades. Mas nenhum outro trabalho que pudesse, por exemplo, na lesão medular, trabalhar com outros aspectos do prazer pelo corpo, né? Que não fosse só ligado ao intercurso sexual, né? Ao ato em si do sexo. E aí depois, né, trabalhando já enquanto TO, na parte de atendendo idoso, domiciliar, na psiquiatria e agora na oncologia, o tema sempre está recorrente. E eu observo que quando você está fazendo uma orientação para atividade de vida diária, principalmente de autocuidado, né? Banho, vestuário, e aí a gente trabalha com conservação de energia. Então, em muitos momentos, alguns pacientes trazem isso, né? Você me orientou para medida de conforto, para tomar banho, para vestir, para despir, mas eu posso namorar, né? E aí também, em outros momentos que eu percebi que era o paciente jovem, já em acompanhamento há algum tempo, né? Com o câncer primário controlado, mas que tinha deixado de vivenciar essa sexualidade, né? E com o esposo, o companheiro ali perto. E aí, percebendo isso,
eu fiz a pergunta, né? Faço quando eu percebo essa necessidade. E a paciente trouxe que nunca ao longo desse tempo, desse período, um profissional havia parado para olhar, né, para fazer essa pergunta sobre a sexualidade. E nem ela tinha se dado conta, porque ela tinha conversado com o marido, a afetividade, o amor entre os dois continuam, mas a vivência em si da sexualidade, eles não estavam, porque uma questão de imagem corporal, uma questão de vergonha, uma questão de achar que não podia, né? De também perder a libido justamente por não ser estimulado esse prazer, né? De viver a sexualidade de corpo inteiro para além do ato sexual em si. Uhum. É muito interessante como vão surgindo, né? E acho que quanto Sim. mais espaço a gente der, mais confiança eles sentem para abordar esse tema. Então, para mim, o tema surgiu durante o meu mestrado. Eu acho que eu nunca imaginei trabalhar diretamente com esse tema. E quando eu ingressei no mestrado, o meu orientador tinha acabado de chegar de um doutorado em sexualidade. Então, ele é da graduação em Educação Física, fez o mestrado em Antropologia, voltado para os estudos da sexualidade, então ele já trazia esse olhar socioantropológico da sexualidade, que foi muito importante para nós, inclusive, entender essas questões socioculturais que permeiam a sexualidade. E depois ele ingressou, então, num doutorado em sexualidade, ele tinha recém-chegado para o programa, e assim eu recém-formada também, tinha acho que 1 ano e meio que eu estava formada, e fomos estudar, então, profundamente essa questão da sexualidade e das relações de gênero. E lá, nós trabalhamos com populações especiais. Começar a perceber como é que essa sexualidade da gestante, como é que se dá durante os períodos. Então, primeiro a gente foi estudar a questão das gestantes, o pré, os trimestres da gestação e o pós-parto, como é que se dava isso. A questão também da imagem corporal, a questão dos papéis, né? A nossa sociedade, ela tem muito essa questão. Sim. Quando a gente ingressa na maternidade, a gente quase que suprime qualquer outro papel da nossa vida para adotar um papel de mãe. Para ser mãe. Bem isso, né? E aí tem até pesquisas que mostram que os casais se separam nos 2 primeiros anos do filho, justamente por eu diria que a mulher se volta muito para a criança, né? E acaba deixando a parte feminina e a parte da sexualidade de lado, né, Carol? Sim, porque isso vem, de certa forma, até o que a gente aprende, né? Vem de vivências, é um modelo que muitas vezes a gente tem dos nossos pais. A gente vê nossos pais como profissionais, a gente sabe que eles estão trabalhando, a mãe que está em casa, a gente já vê como uma dona de casa, a gente vê nossos pais como pai, como mãe, e muitas vezes a gente não tem esse contato, né? A gente até fez essa postagem esses dias, que a nossa cultura não percebe muito bem essa questão do erótico no contexto familiar. Né? Não que a gente vai erotizar as situações, mas pelo menos as manifestações de carinho, de afeto para o parceiro na frente dos filhos. Né? Muitas vezes são suprimidas, então nós criamos nossos filhos sem ter esse contato com esse lado e vem muito forte esse papel de mãe. E num segundo engraçado você falar isso. É engraçado você falar isso, que me fez lembrar algumas falas de filhos, né? Nossa, eu não consigo imaginar meu pai e minha mãe fazendo sexo. Quanto isso nos leva a essa questão social, né? De afetividade que é pouco demonstrada entre os casais. Sim, porque se eu, por exemplo, eu sou mulher, passo pela maternidade, abstraio as minhas outras identidades para ser mãe. Então, eu não mostro. Então, é muito difícil para os filhos encararem os pais, né, como homem, como mãe. E isso influencia, Zara, inclusive na educação em sexualidade. Porque como é que eu vou falar sobre sexo com meu filho?
se eu não consigo nem demonstrar o meu eu mulher, né? Se eu Nem vivenciar a minha sexualidade, né? Comigo mesmo e depois para com o outro, né? Sim, e como é que eu vou me deparar com a sexualidade de um filho? Porque a sexualidade é algo que permeia toda a vida, mas muitas vezes quando a gente trabalha alguns aspectos, a gente se volta para a questão da atividade sexual, que é uma preocupação que a gente tem para com nossos filhos. Então a gente vê os nossos filhos no contexto de relacionar e ter atividade sexual é ver o quê? O adulto, porque a sexualidade, em termos de relacionamento e atividade sexual, é do mundo do adulto. Sim. Muito difícil também, Sim. como mães, vermos, né, que nossos filhos vão crescer e vão Desde adentrar. criança. Isso. Sim. E que mesmo enquanto crianças, eles vivenciam esse experienciar do corpo, né? E que está dentro da normalidade do desenvolvimento do ser humano, né? E que é preciso que tenha um espaço seguro para que ele vivencie e bem orientado e acolhedor. E depois a gente seguiu para um trabalho, né, para entender a sexualidade da pessoa com lesão medular. Então, esse, inclusive, foi um trabalho que eu me envolvi diretamente, que foi, né, a minha dissertação, que era tentar entender o que da lesão, que é como uma deficiência que atinge diretamente a vivência da atividade sexual, atinge questão de imagem corporal, de autoestima, e como isso reflete, então, na sexualidade dessas pessoas, principalmente quando elas adquirem a lesão ao longo da vida. Então, ou seja, muitas vezes elas já têm uma experiência prévia de relacionamentos, de afetividade, de sexualidade, Sim. e depois, no advento da lesão, como que se dá essa sexualidade? Então, a gente foi estudar isso. Um segundo momento, a gente foi tentar entender, né? Notamos que nos serviços de reabilitação, muito pouco era falado sobre sexualidade quando era falado. Geralmente era falado em tons de aulas. Eu vou ensinar vocês, né? Aulas com conteúdo mais teórico, que muitas vezes essas pessoas tinham dificuldade de extrair esse conteúdo para a prática, né? Para trazer essa informação para o dia a dia. E eu quis entender, então, como é que se dá essa readaptação à sexualidade sozinhos, sem um suporte. Então, sem orientação, né? Sem orientação. Então, foram 57 pessoas que foram feitas a entrevista quantitativa e 10 delas a qualitativa. Então, eu pude perceber junto com elas a história de vida sexual delas, como é que foi esse percurso, como lidar com as dúvidas, que tipo de ajuda eles tiveram quando eles procuraram. E a gente, às vezes, se assusta com o que as pessoas nos relatam. E ainda hoje a gente vê que imagino, muitas vezes não é diferente. E a partir disso, então, que abriu esse espaço ao longo desse período, são 14 anos desde o mestrado, para as pessoas procurarem, que por fim, né, depois eu entender como é que é a sexualidade, como é que eles se readaptavam sozinhos, de fazer uma proposta de um protocolo de reabilitação sexual. Então, nós implementamos esse protocolo, ele foi avaliado, ele foi modificado conforme as interações, nesse intuito de fornecer informações, mas tentar que essas informações fossem úteis, né, para o dia a dia deles, que eles conseguissem ressignificar a sexualidade deles. E a partir disso, então, houve várias sugestões e foi aí que a gente se reencontrou, né, Zaira? Quando e aí nesse caminhar, porque nossa história já vem de um longo tempo, né? Em outro momento a gente pode abrir e conversar um pouquinho sobre isso, mas foi muito importante porque eu levava para a Carol todas as dúvidas, todos os meus anseios com relação à parte da sexualidade. Há uns 2 anos atrás nós fizemos uma participação num simpósio de cuidados paliativos aqui em Florianópolis, né? Onde tivemos a oportunidade de falar sobre esse tema da sexualidade no âmbito da oncologia e cuidados paliativos. E aí a Carol sempre, ela me deu esse suporte
né, com relação a como abordar, como orientar, como conduzir. E aí também na minha busca por mais recursos, eu entrei no espaço das terapias integrativas e complementares, né? Mais especificamente com as massagens indianas. E essas massagens me deram mais repertório para trabalhar com o tema também, né? Para trabalhar com as pessoas que não estavam vivenciando a sua sexualidade em plenitude, por causa do momento de vida, pelo diagnóstico, pela doença e o tratamento em si, de mostrar outras possibilidades de vivência da sexualidade, né? E que o prazer pode ser vivido de corpo inteiro, né? Então, mais especificamente a massagem Abhyanga, né, que é do Ayurveda, e as terapêuticas tântricas me deram bastante suporte para lidar com isso, né? E até me soltaram um pouco mais, me libertaram um pouco mais para abordar isso entre os colegas, entre os profissionais, né? É porque algo que a gente nota nessa área, que para a gente trabalhar a sexualidade do outro, a gente precisa ter a nossa sexualidade trabalhada, né? Muito bem trabalhado. E só quando a gente chega nesse ponto, né, nesse trabalho de se libertar, de autoconhecimento, e aí esse autoconhecimento perpassa por vários caminhos, né? De meditação, de busca de recursos, de se conhecer sexualmente, para depois você lidar com a do outro, né? Para você estar à vontade para falar com outra pessoa sobre a sua sexualidade, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto de brincar muitas vezes sobre essa questão da sexualidade, mas é até uma forma de ir me soltando mais para abordar o tema até com os pacientes e em outros ambientes profissionais. Você sabe que para mim o que me ajudou muito nesse processo foi entender a dimensão sociocultural da sexualidade, como a gente tem esse etnocentrismo, né, de a gente achar que o nosso modelo é o modelo ideal, que aquilo que a gente aprendeu é o certo, e me destituir disso tudo, de perceber que para as diferentes culturas existem esses valores de certo, de errado, de normal, de anormal, né, esses pressupostos, e entender que ela é muito ampla e que ela é uma construção social. Então, Sim, esses preceitos, né, eles são construídos, seja por meio do controle social, que o Foucault tanto fala, né, que é um controle que hoje não precisa nem mais se controlar diretamente, mas uma geração já vai passando para outra esses controles sem nem a gente questionar. Quantas coisas a gente vivencia? Na verdade, já está no inconsciente coletivo essa repressão, né? O que nós trazíamos enquanto inconsciente coletivo da sexualidade, que ela precisava ser vivenciada há anos atrás, hoje em dia a gente já tem esse inconsciente coletivo de repressão, né? O que era para ser natural, ele é reprimido, ele é suprimido pelos conceitos de certo e errado de cada sociedade, de cada cultura. E isso me ajudou muito, então eu me despi, né, dos meus julgamentos, dos meus juízos de valores. E isso é fundamental para qualquer pessoa que vai lidar com a sexualidade do outro, principalmente num ambiente terapêutico, nós nos despirmos ali como profissionais. Né? E até a Ju me deu uma sugestão muito interessante, e quando eu estava tentando explicar isso para ela, né? Que não é que eu vou abrir mão dos meus princípios ou dos meus valores, mas eu não posso impor os meus valores ao outro, e eu não posso trabalhar em cima dos meus valores, eu não posso julgar aquilo que, de repente, um paciente ou um aluno, se é um professor, vai trazer. E a Ju até falou, nossa, mas me lembra da época da escola, né? Eu sou espírita, mas minha filha estudou numa escola de freiras, coloquei lá pela questão do ensino, e ela falou, mãe, a gente tinha ensino religioso, mesmo numa escola de freiras, esse ensino religioso ensinava todas as religiões. Ou seja, esse professor, ele tem uma religião própria, mas ele não pode impor a dele para os outros. E quando você trabalha com a sexualidade, por isso para mim foi tão importante lidar com
entender, conhecer a sexualidade de diferentes culturas para a gente se despir disso. E aí isso ajuda a gente a criar esse ambiente acolhedor, esse ambiente seguro. Sem julgamentos. E isso que vai fazer com que o outro Sem se sinta julgamentos. Uhum. acolhido, se sinta confiança suficiente para abordar conosco essas questões. E agora eu acho que a gente pode comentar, então, como é que surgiu, né, esse projeto. Agora, né, nessa situação de quarentena, a gente Pode sempre... começar você, sim, Pode iniciar você e aí a gente vai conversando, assim. Então, nessa situação da quarentena, a gente sempre vem conversando, né, Zaira, de muitos anos que Sim. nós queremos efetivar esse trabalho diretamente com a Uhum. sexualidade e, e a gente pensou agora na quarentena como essa possibilidade de viabilizar isso. Como Sim. atuar, né, até com a sexualidade. Porque até então, Uhum. a gente abordava indiretamente. Quando a demanda chegava, então nós acolhíamos Sim. e dávamos esse suporte. Direcionávamos, né? E agora Uhum. a gente quer um pouco mais, a gente quer trabalhar realmente diretamente com a sexualidade. Então, nós iniciamos Uhum. os atendimentos, né? Você iniciou esses atendimentos. Sim. E esse espaço do Insta é um lugar justamente para a gente trazer essas vivências que a gente tem nos atendimentos, para trazer as Sim. informações, porque a gente acredita que todos nós profissionais, todos os professores, eles têm que ter um conhecimento mínimo sobre a sexualidade para quando receber essa demanda de um aluno ou de um paciente, ou seja, alguém chegou com uma dúvida, com uma preocupação, que a gente saiba lidar. Então, acho que, para mim, um dos principais objetivos desse espaço é isso. A gente não precisa necessariamente ter um atendimento voltado à sexualidade, mas é muito importante a gente ter um repertório de informações científicas, de técnicas, que se a pessoa Para traz orientação e encaminhamento, né? isso, aí vai muito do nosso nível Uhum. de conforto, quanto a gente vai trabalhar com o tema ou quanto a gente vai encaminhar Uhum. para um outro profissional. Olha, temos visitas E aqui. é o Davi, bonitinho. E assim, é importante assim, para além da. Oi, Davi, que lindo! Meu cachorro estava aqui agora há pouco. Pode falando. Então, e aí, além de trabalhar com esse olhar para estimular que os profissionais abordem, né, tenham essa orientação científica, também desenvolvermos recursos terapêuticos que, para quando esse profissional se sentir, né, à vontade para lidar, ele também possa ter esses recursos em mãos para trabalhar, porque o que eu percebo? Na minha prática, eu atendo em um hospital, em unidade de internação, e atendo numa clínica, né? Então, na clínica, eu trabalho muito com as terapias integrativas. Então, os pacientes que chegam, e aí, ao longo desses anos, que eu tenho tido alguns encaminhamentos por psicóloga e por alguns outros profissionais, eles chegam para uma massagem terapêutica, que eu uso muito a Bianga, trabalho muito com a Bianga, que é com óleos quentes, e aí dentro disso surgem vários aspectos relacionados à sexualidade. E aí chegava num ponto que eu não conseguia ir mais além da teoria. E aí eu encaminhava. Só que aí esses pacientes traziam muito a questão, mas eu já tenho um vínculo contigo, eu não queria ir para outro profissional. Por quê? Porque falar de sexualidade, você não vai já chegar e falar com outro profissional que você nunca viu na sua vida, né? Já é difícil falar de outros aspectos, imagine da sexualidade. E aí eu fui percebendo essa necessidade, eu já tinha tido alguns anos atrás contato com as terapêuticas tântricas e gosto muito, acredito muito enquanto ferramenta, enquanto recurso terapêutico, se bem usada, bem direcionada, como ela deve ser. E aí veio essa oportunidade de pôr esse conhecimento em prática, né? Em trabalhar com as massagens tântricas. E aí, conversando com a Carol,
a gente chegou, né, nós estamos encaminhando para formatar um protocolo de atendimento terapêutico dentro da sexualidade, onde não seja só a massagem tântrica, mas a gente possa usar os recursos expressivos que a gente tem na arte-terapia, nas constelações que a Carol trabalha, né? E aí, sim, poder trabalhar sistemicamente com esse indivíduo que traz essa demanda de reabilitação da sexualidade, né? E levar para as pessoas que estão com comprometimentos físicos, seja por uma doença crônica, aguda, degenerativa, né? Então, esse é o nosso intuito também. Uhum. Acho que a gente pode comentar um pouquinho, né? Para quem está nos assistindo, que mesmo que a gente não trabalhe diretamente, né, que tem um atendimento voltado à sexualidade, existem técnicas que a gente pode se apropriar para a gente acolher quando chegam essas demandas, ou mesmo identificar, porque às vezes a pessoa não traz diretamente, ela traz algum sinal que a gente identifica. E um desses modelos, que é algo que a gente aos pouquinhos está divulgando ali nas postagens, é o modelo Extended Explicit, que é um modelo que já foi desenvolvido lá na época de 70, justamente para a educação e aconselhamento em sexualidade, para nós abordarmos esse tema. É simples, é lógico, a gente precisa ter um repertório de conteúdo e de técnicas, mas em geral, o que ele sugere? Que nós, como profissionais, que é a técnica, o modelo que eu adoto, né, nos meus atendimentos, que é eu permitir que a pessoa fale sobre o tema da sexualidade. Como é que é isso, né? É você criar um ambiente que a pessoa sinta segura para falar. Então, por exemplo, às vezes, no consultório, se a gente tem alguma coisa, um folder, camisinha, alguma coisa que dá a entender, opa, eu posso falar sobre esse assunto aqui. Ou aconteceu... Até uma pintura artística, né, Carol? Até uma pintura, uma escultura, né? Já dá uma sugestão de que a pessoa está à vontade para abordar o tema. Para abordar. Então, o Plicit, ele é justamente esse acrônimo onde ele fala que é importante, e é qualquer pessoa que está lidando com outra pessoa, que ele possa, então, dar permissão para se falar sobre isso, né, criando esse ambiente acolhedor, que, de repente, você sugere, hoje é o dia do sexo, então a gente poderia, nossa, você viu que é o dia do sexo, e entrar nesse assunto e perguntar como é que está a questão, ou se a gente sabe que tem um parceiro, uma parceira, ou da satisfação com a vida sexual, a gente vai sentindo conforme o nível, né, de intimidade a gente tem com esse paciente, mas dá essa brecha para ele entender que não é uma mera curiosidade, que ele pode ali, no atendimento, trazer suas dúvidas. Então, a gente deixa aberto. Se você tiver alguma dúvida que eu possa lhe ajudar, para ele trazer para esse atendimento. E a partir do momento que a pessoa fala sobre as suas dúvidas, a gente ter essa escuta qualificada. Até esses dias saiu um artigo sobre profissionais da saúde. E a conclusão é que, em média, os profissionais ouvem em torno de 3 minutos e meio o paciente. Depois ele já toma suas conclusões e já assume a fala. Já vão levando as soluções, né? Sim. Concluem, então, já essa escuta as soluções. É uma escuta que você realmente dá espaço para ele falar sobre isso, sobre as dúvidas. Não consegui te ouvir, Carol. O seu som tá falhando. Melhorou o som? Oi, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo ouvir bem? Não tô te ouvindo. Não te ouço agora. Aqui não mudou nada. Vocês puderem, quem está assistindo, se puder falar, se está ouvindo direitinho, se está com algum problema no som, para identificar se é comigo, se é com a Zaira. Até tirei ouvindo bem. Então, vou dar continuidade. Então,
a gente dá essa permissão, né, para a pessoa falar. A gente dá esse espaço de escuta para ela falar. Isso. Oi, Zaira, acho que é alguma coisa com o teu celular, porque o pessoal está dizendo que escuta. Eles te escutam também, Carol. Eu te escuto. Oi, Zaira, eu acho que é com o seu celular. Eu não ouço você, só eu não te ouço, eu acho. Isso mesmo. Você não está nos ouvindo, mas... nós vamos dar continuidade, então. Você quer tentar, de repente, sair? Bom, ela não vai me ouvir, né? Vocês podem comentar com ela para ela sair e entrar de novo? Que aí eu recepciono. Isso, obrigada, Rico. Que aí ela sai e eu recepciono ela de novo. Enquanto isso, eu continuo com vocês. Gente, nossa primeira... A gente ainda está se habituando com essas novidades. Então, esse espaço de escuta é um espaço de escuta qualificada. A pessoa precisa perceber que nós estamos ouvindo ela com atenção, que a gente está ouvindo ela sem juízo de valores. Então, a gente tem que cuidar, às vezes, até da nossa expressão, porque se a pessoa começa a falar com a gente e a gente começa a fazer tipo umas, né, dá uma sensação como se fosse algo estranho, a pessoa já não vai mais comunicar com a gente. Então, as nossas expressões, olha, ela tá entrando, deixa eu só dar permissão para ela entrar. Isso, ela já vai entrar. Gente, muito obrigada pelo auxílio, pela paciência. Então, que bom. Tá ouvindo direitinho? Agora sim, a imagem tá congelada, eu acho, mas eu acho que a internet aqui em casa que não tá falhando um pouco. E eu tentando falar contigo. Nervosismo, mas vamos dar continuidade. Sim, Então, essa escuta qualificada, ela está relacionada com isso, com eu prestar atenção no que a pessoa está dizendo, eu cuidar com as minhas expressões, porque é uma questão de empatia, né, Zaira? Se eu falo alguma coisa para ti e eu noto na sua expressão que o que eu falei não está muito legal, não está muito de acordo, o que eu vou começar a fazer? Ou eu vou parar o assunto, eu vou dizer, não, era só aquilo mesmo, ou eu vou começar a pensar assim, o que será que quer que eu fale, né? Tudo isso faz ou eu vou falar em cima do meu senso comum, né? Das minhas vivências. Só para sair. Tem que ter bastante cuidado, né? E aí o segundo tópico, e bem interessante, que quando o Alan sugeriu esse método, ele verificou que grande parte das pessoas resolviam seus problemas apenas nesse primeiro nível de permissão, porque elas, na verdade, elas precisavam de espaço para falar e da validação. Às vezes elas só queriam que a gente falasse, não, é normal. Por exemplo, diz que muitas pessoas traziam para ele, e a gente nota isso, né? Às vezes dúvidas, se elas poderiam realmente fazer isso. Então, pessoas que trazem que na hora da relação elas tem fantasia com outras pessoas. E aí ela começa a se julgar, se sentir muito mal e começa a afetar a questão dela com ela mesma, dela com o esposo. E quando a gente fala, olha, cientificamente, houve um estudo na Inglaterra que diz que grande parte das pessoas tem sim fantasia com outras pessoas, dá aquele alívio, né? Nossa. Respira fundo. Não sou só eu. Não sou só eu, não é uma normalidade. Lógico que todos os problemas, né, com a sexualidade, ele realmente vai se instituir como um problema, uma disfunção a partir do momento que ela gera sofrimento para as pessoas. Então a gente tem que entender esses níveis de sofrimento, mas muitas vezes uma simples explicação, um simples comentário é o suficiente para essa pessoa resolver. Então, o segundo estágio do Plicit é justamente esse, das informações limitadas, onde a gente dá algumas informações, às vezes desconstruindo algum tabu, é o suficiente para essa pessoa resolver alguma questão. Mas muitas vezes as pessoas elas trazem
questões para a gente relacionadas à sexualidade é muito raso no início. Por quê? Porque elas querem sentir até onde elas podem ir, o quanto que você está receptivo para aquilo. E com o tempo elas vão se aprofundando. E pode ser que algumas pessoas precisem de sugestões específicas. Então, eu vou ter que adentrar um terceiro nível de cuidado com essa pessoa, que são essas sugestões específicas. Ou seja, ela tem alguma situação pontual e eu vou ter que lidar com aquele fato. Não é só um tabu, não é só uma questão de... E você me fez lembrar de um atendimento, Carol, que depois que eu orientei a atividade de vida diária para essa era uma senhora de 50 anos, e ela tinha um câncer de pulmão, né? Estava em cuidados paliativos, mas estava muito bem, todos os sintomas controlados, e estava preparando para ir para casa, né? Então, depois que eu orientei todas as atividades de vida diária, e foi aquilo que eu falei no início, né? Ela me marcou muito por essa frase que eu saí, voltei com uma adaptação que eu tinha preparado para ela levar para casa, e ela me olhou bem envergonhada, assim, com um olhar um pouco lateralizado, e me perguntou, e falou, olha, você me orientou várias coisas do meu dia a dia, das atividades de vida diária, mas e se eu quiser namorar com o meu companheiro, com o meu marido? Naquela hora, respirei fundo, opa, então agora vamos colocar em prática o que eu vejo, eu tentei com ela, acolhi, orientei. Na hora ali, baixamos o Kama Sutra só para ilustrar as posições que talvez ela poderia usar, que ela não ficaria desconfortável, que ela não teria um consumo de energia importante e que prejudicaria as outras atividades dela de vida diária, né? Então, essa fase do Plicite, eu acho que entra muito, a terceira para a quarta fase, né, desse direcionamento de como que a gente vai conseguir conduzir essas dúvidas que os pacientes trazem para a gente. Isso. E aí, essa quarta fase, então, que é da terapia intensiva, se dá quando as pessoas geralmente trazem uma queixa de disfunção sexual. E o Ana, quando cria, ele falou assim, que todos os profissionais podem adotar essa técnica, podem utilizar. Eles só precisam ter conhecimento sobre a sexualidade, técnicas, né, um treinamento e um nível de conforto. Então, ou seja, se o meu nível de conforto só me dá suporte para eu ir no primeiro nível, que é a permissão, ótimo, eu dou a permissão. Identifiquei uma situação, eu encaminho para o outro profissional. Se o meu nível de conforto me faz apto, né, e meu conhecimento me faz apto para dar a permissão e fornecer informações limitadas, eu posso adentrar até lá. Sim. E se não puder, eu encaminho para outro profissional. Por isso que a gente tem dependido muito, né, nas nossas postagens isso, que todos os profissionais tenham um conhecimento sobre a sexualidade, porque ela é inerente às pessoas. Não tem como. Ela é pulsão de vida, né? Já dizia Freud, e Jung também traz muito isso, né? A questão da sexualidade, ela não é só o prazer pelo prazer. Ela é pulsão de vida, ela é processo criativo, né? Então, é importante que os profissionais da saúde estejam abertos a essa escuta, pelo menos, né? E ela é inerente porque ela é mais do que atividade sexual, ela permeia muitas questões da nossa identidade. Então, por exemplo, o meu sexo biológico, o sexo com o qual eu nasci. Então, a minha identidade em relação a esse sexo, como eu me sinto tendo esse sexo, faz parte da sexualidade. O gênero, essa construção social de gênero, os papéis de homens e mulheres, o feminino e do masculino, faz parte da sexualidade. A orientação sexual que eu tenho, as questões, e que todas essas identidades minhas, como eu me sinto com o sexo que eu nasci, como eu me sinto com esse gênero, né, dentro desse construto criado socialmente, como eu me sinto com a minha orientação, eu vou ter uma série de definições na minha vida. Isso vai orientar, às vezes, a escolha de um trabalho, a como eu me sinto, e a como eu me sinto vai levar aos locais que eu frequento,
Então, ela permeia uma série de questões, por isso que ela não é pautada somente na atividade sexual. E por isso a educação em sexualidade, que é um outro modelo, uma outra técnica que a gente defende muito, né, nos nossos projetos. Educação em sexualidade, eu gosto muito desse nome. Muitas pessoas defendem muito educação sexual, porque senão vai perdendo força, se cada um for inventar um nome diferente, ele perde força, mas esse é um modelo que ele vem da Unesco, baseado em evidências, e que ele permeia isso, é a sexualidade como um todo, ou seja, não vou trabalhar simplesmente... de forma ampla, né? Sim, porque... De forma ampla e sistêmica, né? A educação sexual geralmente trabalha, né, nos moldes mais antigos, acabava trabalhando questões de gestação na adolescência, questões das infecções de transmissão sexual, e entrava até as drogas no meio, né? Geralmente eram os três. Entrava tudo, era uma panaceia, né? E a educação em sexualidade vem falar isso, que é muito mais do que eu pensar na atividade sexual. É como eu me sinto com o sexo que eu nasci, é como eu me sinto com esses papéis sociais, como eu transito por eles, né? Como eu me sinto sendo menina. Então, tem muitas relações de gênero que a gente vê na escola, meninas se deparando. Então, quando a gente fala de uma igualdade de gênero, isso é muito importante que esteja em todos os ambientes. Sim. Então, às vezes, estão na escola, os meninos estão jogando futebol e vem para a professora e fala: olha, professora, a Mariazinha está aqui que quer jogar futebol com a gente. E, de repente, lógico, pautado em tudo que a gente aprendeu, né? Muitas vezes vem a fala: não, Mariazinha, deixa eles, isso é coisa de menino. A gente ouve muito isso. Coisa de menino. A gente fala, né? E aí, hoje em dia ainda... Assim, nós somos de uma geração que eu cresci, né? Que eu não podia subir em árvore porque eu ficava de vestido. Eu tinha que vestir vestido, não era bermuda, porque bermuda era coisa de menino. Eu queria subir e não podia. Não podia. Algumas brincadeiras eram bem restritas. E se eu brincasse, teria que ser escondido da minha mãe, da minha família, porque aquilo era um ambiente só para meninos, né? E aí, assim, claro, nós, enquanto profissionais e mães, a gente vai desconstruindo isso, né? Só que às vezes nos pegamos, né? Com aquele impulso que tá ali, porque não é de um dia para o outro, né? É uma desconstrução para uma construção, né? Então você tem que desconstruir para depois construir essa nova sexualidade. E aí eu me pego, às vezes, em atos falhos, às vezes com o Arthur, né? Com pensamentos machistas. Aí eu dou uma freada, opa, calma, não é por esse caminho. Hoje em dia tem até os estudos do micromachismo, que são detalhes muito sutis, mas que a gente ainda vai trazendo. E a educação em sexualidade é ampla porque ela trabalha todos esses aspectos. Então, às vezes as pessoas, né, me perguntam: tá, mas isso não vai fazer o jovem querer iniciar a vida sexual mais cedo? Pelo contrário, as pesquisas trazem que o jovem que tem acesso a uma educação em sexualidade integral, ele tende, inclusive, a iniciar a vida sexual mais tarde, porque ele entende sobre consentimento, sobre escolhas, sobre tomada de decisão que seja assertiva para si e para o outro, o respeito a você e o respeito ao próximo. Ou seja, você, né, tem direito a usufruir desse prazer, mas desde que isso não infrinja também. Que seja permitido por ambos, né? Que estão se propondo a fazer essa vivência, né, da sexualidade. E você disse tudo com relação à questão da educação, da sexualidade, enquanto pais, enquanto educadores. Se a gente traz isso para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, com certeza os jovens vão ter mais cuidado consigo, com o seu corpo, e vão viver isso de forma natural, né? Não vão viver por impulso, por pressão, por pressão. Tem muito aquela questão da pressão dos coleguinhas ali da idade, né? Então, se você trabalha isso com o seu filho,
eu acredito, porque eu também eu sou mãe de menino, né? E ele já está com 15 anos. E a gente tem um relacionamento muito de conversa, né? Eu sou muito aberta para trazer essa questão para ele da sexualidade. E aí, outro dia, uma pessoa me falou, mas eu acho que não deve, porque você está estimulando, né, que ele vivencie a sexualidade antes da hora. E eu, claro que eu não estou estimulando, estou trabalhando com ele conforme vão surgindo as questões, né? E eu sinto que eu preciso conversar com ele, né? Porque é muito melhor que ele converse comigo do que ele converse de forma distorcida lá fora, né? Sim, justamente, né? Porque a sexualidade é inerente a todos nós, mesmo que a gente tenha uma escolha em ser assexual mais para frente, a não querer viver, né, a relação sexual, mas como ela é muito ampla, ela é inerente a todos nós. E ela não vai deixar de existir se a gente não trabalhar com os nossos filhos. Então, se a gente não vai trabalhar, a gente dá espaço para o outro trabalhar. E esse outro pode ser um professor muito legal, que dê um bom direcionamento, mas pode ser um outro colega que vai, de repente, apresentá-lo para a pornografia. Ele pode procurar nas redes sociais. O acesso hoje à informação está muito fácil. Aí que é tão importante a gente assumir esse posicionamento, né, de trabalhar com os nossos filhos e com os nossos alunos e com os nossos pacientes, esses temas. E isso também nos remete, então, Zaira, à questão de que a gente até postou esses dias, né, um videozinho falando, né, que a atuação da terapia ocupacional em sexualidade, ela é tão ampla quanto a atuação da terapia ocupacional. Porque quando a gente encara por essa lógica de que eu não preciso atuar diretamente na sexualidade, mas eu posso sempre deixar esse caminho aberto, então, em qualquer prática que eu tenha, eu posso atuar com isso. Por exemplo... Eu posso abordar. Isso. Esses dias eu estava conversando, né, com uma TO, inclusive, que nós vamos convidá-la para fazer uma live também. E ela tem um trabalho incrível, né? Tem um trabalho incrível. Sim, ela comentou que quando ela fazia terapia de mão, e ela nunca imaginou em terapia de mão lidar com uma dúvida de um paciente sobre sexualidade, que era justamente, foi um acidente que teve uma sequela nas duas mãos e ele teve a necessidade de conversar com ela, olha, como é que fica a questão da masturbação? Então, quando que de repente fazer terapia de mão, a gente vai achar que a gente vai se deparar com uma situação como essa, né? Jamais. Enquanto formação, a gente pensa ali nos componentes de reabilitação anatômicos, nas etapas que têm que ser desenvolvidas em órtese, né? Na graduação do uso dessas órteses, mas nunca foi falado, nunca paramos para pensar, porque as mãos sabemos que elas são muito importantes, né? Para pegar um copo, para pentear o cabelo, passar um batom, para comer, mas a gente nunca para pensar nessa outra importância que a mão tem, né? Sim. Que é da masturbação, que é de proporcionar o seu prazer e até mesmo o prazer do outro, se você está em um relacionamento. Então, eu acho que a maioria dos profissionais que estão aqui, das outras pessoas que estão nos assistindo, com certeza nunca pararam para pensar nesse aspecto, né? Da importância das mãos para o prazer. E o principal é isso, a gente, por mais que a gente tenha linhas de atuação, mas nós atuamos com pessoa. E essa sexualidade inerente à pessoa, então quando a gente pensa, né, vamos prestar um serviço de atenção integral à saúde. O que é essa atenção integral à saúde? Às vezes a gente se preocupa em lidar com tantos aspectos da saúde e não pensa nesse aspecto tão vital, tão parte que é simples, né? Tão natural, né, Carol? Simples e natural. Do dia a dia. Então, por isso que a gente fala que a gente defende muito isso no nosso Insta, né? A importância da gente se apropriar desse tema,
Mesmo que a gente não vai trabalhar diretamente com ele, mas para quando surgirem questões, nós podemos dar um posicionamento adequado, porque quando a gente não tem informações e surgem essas questões, ou a gente vai tentar desviar delas, ou muitas vezes a gente vai trazer um repertório pessoal, porque a gente vivencia a sexualidade. E se a gente não tem esse conhecimento em termos de técnicas, das informações científicas, pode ser que a gente vá para o nosso repertório sexual trabalhar com outro, né? Como um convidado aqui. Aquelas situações de cuidados paliativos que a gente pensa, meu Deus, essa pessoa está indo para casa para ter, né, os cuidados finais desse momento de vida, e se essa pessoa traz uma questão da sexualidade, a gente pensa assim, nossa, mas ela está morrendo, por que ela quer falar sobre isso? Olha como e essa fala surge muito. Como é que a gente essa fala surge muito. Humano da pessoa? E essa fala, ela vem de profissionais, né? E ela surge, mas e assim, não é nem porque a pessoa ela tá agindo com maldade, mas é porque essa questão da sexualidade ela é tão delicada, que não devia ser, mas de ser abordada, que se pensa em tudo quando se pensa em um paciente, mas menos na parte da sexualidade, né? Se pensa em todas as medidas de conforto, controle de sintomas, mas não paramos para pensar nessa questão da sexualidade, que ela é muito, muito importante para todos nós. Né? Sim, que ela faz parte, né? Como a gente tem essa questão da própria saúde sexual. Então, como a gente vai pensar num estado de bem-estar, né, pleno, em todos os âmbitos da nossa vida, se a gente não pensa, inclusive, na questão da saúde sexual, de como está, como é que essa pessoa está vivenciando essa sexualidade. Se ela tá... E, na verdade, a sexualidade ela é promotora de saúde, né? Sabemos a quantidade de hormônios que, quando bem vivenciado, ela produz, e isso traz várias transformações e benefícios para o corpo, né? Fisicamente e emocionalmente. E promotora da saúde, que quando você é acolhido nas suas questões, que mesmo que não sejam questões de funcionamento sexual, de atividade sexual propriamente dita, mas as suas questões de que eu não me identifico com o sexo que eu nasci, eu não me identifico com esse gênero que a sociedade diz que eu tenho que ter, né? Isso também faz parte de uma saúde sexual, e é muito importante nós abordarmos isso de um ponto de vista profissional e científico. Sim. Então, agora eu estou só dando uma olhadinha aqui no horário. No horário. Sim, porque... Olha só, eu só quero aproveitar, porque muitas pessoas entraram e a gente não conseguiu ir respondendo tudo ali, mas já agradecendo a todos e todas que entraram, né, para nos prestigiar nessa primeira live, né, Carol? Sim, e também comentar que estamos aos pouquinhos trazendo novidades, né? Então, essa foi uma live para a gente experimentar esse ambiente da internet. Nós vamos trazer um novo projeto, que é o Sexualidade na Prática. Então, sexualidade na prática profissional, né? Na prática das pessoas que a gente assiste. Nós já temos 2 convidados confirmados, né? Bem possível que a próxima já seja agora na terça-feira. A gente só vai confirmar, coloca ali o recadinho já amanhã, ali no Insta para vocês verem. Mas um convidado muito especial que foi nos apresentado nesse projeto, a gente conhece agora no Insta, e ele vai falar para vocês um pouquinho sobre a vivência dele com a lesão medular. E aí o que vai ser bacana vai ser o convidado, a pessoa falando, né? A pessoa que vivencia as dificuldades do seu cotidiano falando, né? Olha, agradeço muito, tem pessoas colocando que amor, que bom pra gente, é muito importante esse feedback, né? Muito, muito. E a segunda convidada, a terapeuta profissional, que eu acho que a gente começou, 28 segundos, então rapidinho. Que está confirmada, a gente vai colocar no Insta os dias e horários que para vocês fica bom, se vocês gostaram desse horário, e a gente vai se despedir antes que a rede caia,
Tá certo, gente? Muito Beijo, pessoal. Grata a todos e todas. Grata mesmo. Tchau.